muito boa tarde. No ar o programa Fundos Imobiliários aqui pelo Infomoney TV, ao vivo, né? Hoje dia 28 de fevereiro de 2020. Estamos ao vivo, no meio desse mercado aí de queda e com coronavírus ajudando a temperar essa queda. Momento ideal para falar com o analista. E hoje a gente vai receber um analista que vem pela primeira vez no programa, não que tenha sido o primeiro convite, é bom deixar claro isso, né? Mas finalmente o Felipe Vaz, que é analista de fundo imobiliário da Santander Corretora, deu certo da gente conciliar as agendas e ele pôde vir aqui, então você vai conhecer um analista diferente que ainda não esteve aqui para bater esse papo e um momento especial para isso, né? Para ouvir recomendações, para ouvir quem analisa mesmo e quem faz a carteira recomendada há muito tempo, não é há um mês nem há 2 meses, como que ele enxerga e como que ele mesmo atua num momento de uma queda maior do mercado de fundos imobiliários. Vai ter recomendação? Vai ter recomendação lá no fim, como sempre, porque ele tem muito mais e você tem muito mais a ganhar assistindo e entendendo como ele analisa do que simplesmente querendo o peixe dado, né? Mas no final, já que ele é analista, a gente aproveita e pega uma recomendação. Vou pensar se eu coloco ele naquela roubada de pedir uma recomendação de venda, que nenhum analista gosta, né? Não é verdade, Felipe? Vou pensar, até o final do programa eu decido se eu pergunto isso para ele. Bom, já a gente bate esse papo. Deixa eu falar dos fatos relevantes, foram poucos na semana, também semana quebrada aí pela volta do carnaval, né? Dia 26/2, o Renda Urbana, HGRU, que é administrado pelo CSHG, diz que concluiu a aquisição de um imóvel com um perfil educacional em Salvador, na Bahia, pelo valor de 80 milhões. E o impacto esperado nos rendimentos é de 9 centavos por cota. E no dia 27, o HGLG, o CSHG Logística, também administrado lá pelo pessoal do CSHG, anunciou a venda de um imóvel, aquele que era locado, né, para a Air Liquide, por 18.680.000. Esse imóvel foi comprado em janeiro de 2018 por 16.229.000 e vendido agora por 18.680. Então isso gera um lucro de 2.450.000 e uma taxa interna de retorno nesse período de 15,5%, o que significa 21 centavos por cota. E aí presta atenção, né? Isso não é recorrente, não é que vai passar a dar 21 centavos a mais por cota, né? Essa venda e este lucro gera 21 centavos por cota para ser distribuído. Só não lembro se está escrito no fato relevante ou não, se eles disseram se vão distribuir isso ao longo do semestre ou se vai distribuir de uma vez só. E aí o analista já fica de olho nisso, né? Porque faz toda a diferença na hora de recomendar. Destaques da semana, justamente essa volta do carnaval com mercados em queda, principalmente o mercado de ações, né? De fundo imobiliário a gente discutiu bastante. Ontem até fiz aqui um workshop sobre os impactos do coronavírus. Se você não assistiu, procura aí no site do Infomoney que você encontra. E 2 dias de queda muito acentuada no mercado de ações, menos no mercado de fundos imobiliários. Hoje seguem os 2 mercados em queda menor de 1% em cada um deles. Mas a gente falou bastante disso aí e é interessante notar como os fundos imobiliários eles seguram mais nesses períodos de queda mais forte, de comoção, como eles seguram muito mais do que as ações, né? Deixa eu falar aqui do curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Esse curso você já conhece, muita gente já conhece, ele foi inteiramente gravado, está lá disponível a todo momento no Infomoney Educação. Tem mais de 10 horas de duração para você aprender a investir em fundos imobiliários. E a gente está falando aqui agora de um outro curso, um curso diferente, porque ele é ao vivo, ele não está gravado, ele vai ser construído ao longo dos dias, que é o Academia de Fundos Imobiliários. Isso aí a gente está no momento de lançamento dele, conheça, clica aí procura também no site do Infomoney, que você vai entender essa proposta que é bem interessante. A cada 15 dias a gente vai ter uma aula ao vivo, eu e você, e aí ele complementa aquele conteúdo que está gravado, que continua atual, mas a gente pode fazer análises atuais, como o caso do coronavírus, análises de casos, estudos de casos de algo que tenha acontecido no passado e seja semelhante com algo que está acontecendo agora. Enfim, algo mais vivo, mais dinâmico, que uma coisa complementa a outra. Conheça aí que você vai se interessar. Me encontre pelas redes sociais, está aí um monte de lugar para você me encontrar os conteúdos, bater um papo comigo. E agora eu quero bater papo com o Felipe, porque faz tempo que eu queria que ele estivesse aqui, e já que ele está, eu quero aproveitá-lo. Obrigado, viu, Felipe? Obrigado, Arthur. Obrigado pelo convite. Dessa vez deu certo.
Bom, já que você está estreando no programa, eu queria que você se apresentasse. Há quanto tempo você é analista e há quanto tempo você vem fazendo análise de fundo imobiliário? Bom, olho esse mercado há mais ou menos 8 anos, né? Então vivi um pouco daquela primeiro grande ciclo de crescimento, né, que a gente teve dos fundos imobiliários em 2012 e 2013. Também passamos por um período desafiador, né, entre 13 até meados de 16, né, nessa categoria. Então, olha esse mercado há 8 anos, a gente tem uma recomendação de carteira, né, com histórico de rentabilidade há pelo menos 3 anos. Esse é um pouco do trabalho que a gente desenvolve. Você lembrou bem, né? Porque aquele período de 2013 até meio de 2016, diferente de agora, acho que só no final de 2015 teve uma queda grande por causa do medo de tributação. Mas acho que é uma fase até mais difícil, né? Porque não cai muito, mas cai um pouquinho sempre, com consistência, e passa anos caindo, né? Isso... a gente teve, né, tinha os juros, né, na ponta muito alto, né? Subindo, e o fundamento do mercado imobiliário piorando, né? Sim. Então foi um período bastante desafiador que a minha avaliação é bem diferente do que a gente deve ter, ou já tem tido nos últimos 2 anos e o que a gente deve ter nos próximos 3. Sim. 4. Isso que a gente mostrou agora, dos fundos imobiliários segurarem mais a queda no caso das ações, você repara isso também? Você acha que... Eu sempre falo que compor carteiras com fundo imobiliário é importante mesmo para quem já tem ações. Você analisa isso também, concorda com essa alocação de ter um pouquinho de fundo imobiliário na carteira? Concordo. Quando a gente olha, por exemplo, a volatilidade histórica, né, do IFIX, Sim. o normal é alguma coisa entre 6% a 7%. Uhum. Se a gente for pegar o ano passado, acho que foi um ano atípico, né? Porque a gente teve o IFIX subindo quase 36%, com uma volatilidade muito baixa, abaixo dos 4%. Então, a gente pode dizer que no ano passado não teve nenhum investimento que deu essa relação de risco-retorno tão positiva. Não costuma ser fácil assim, Não né? costuma ser fácil. Então, eu acho que a parcela, né, o que a gente deve esperar do IFIX ou da classe de fundos imobiliários? Uma volatilidade mais perto de 6 a 7 do que a gente viu no ano passado, que ainda assim é 1/3, 1/4 do que a gente normalmente tem no mercado de ações. Então ela dá, até pela distribuição dos rendimentos, o fundo imobiliário ele traz um colchão aí de segurança para o investidor. Então lá nas carteiras, né, no portfólio recomendado, os fundos imobiliários começam lá com 2%, 3% do portfólio, indo até 10%, dependendo do perfil do investidor. Mas eu acho que sim, faz bastante sentido ter uma parte nesse instrumento de renda variável que não ações diretamente. Para um investidor de perfil conservador, caberia até 2%, 3% no portfólio? A gente começa assim, a recomendação de carteira tem muito a ver com o que a gente tem de cenário de taxa de juros e um pouco do apetite desse investidor buscar outras alternativas. Hoje, para o investidor conservador, a alocação de produtos mais arrojados começa lá com alguns fundos multimercado, um pouco de algum instrumento de renda variável com proteção. O fundo imobiliário ainda não dá isso. Então, eu diria que, dado que a gente viu também uma volatilidade maior aí nos últimos meses, eu começaria para um investidor que pelo menos tem já moderado para cima. Eu acho que faz mais sentido. Agora, o fundo imobiliário ele traz uma coisa para o investidor que é aquele preço de tela, né? Que talvez o investidor não vê quando ele está comprando um imóvel diretamente. Então, tem um lado positivo, né, que é essa transparência, dele ter uma liquidez um pouco maior, mas ao mesmo tempo dá um certo incômodo para aquele investidor. Barriga, né? Então eu costumo falar, né, nos reportes e com os investidores que tem que sempre olhar também um pouco teve alguma mudança naquele ativo, que teve aquela determinada oscilação, olhar o quanto que foi de volume negociado versus o tamanho do fundo. Às vezes a gente está falando volume de 1, 2 milhões em fundos de mais de bilhão. Exatamente. Então isso é muito pouco. Isso significa dizer como se eu tivesse um apartamento diretamente, lá com 100 condôminos, e uma pessoa precisou vender esse apartamento para fazer liquidez. Não reprecificou o prédio. Eu não vou marcar o prédio inteiro por conta dessa venda. Então eu costumo fazer essa relação para também dar um pouco de conforto para o investidor quando você tem alguma oscilação um pouco maior, né? Nesses 8 anos que você está cobrindo o fundo imobiliário, o mercado mudou bastante também, né? O que você destaca? E hoje é melhor, mas primeiro, você acha que de uma forma geral o mercado é melhor hoje do que era no passado? E para quem faz análise, o que mudou? Sim. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem na margem, os fundos que a gente tinha no passado, em geral eram fundos que foram estruturados, às vezes, monoativos, monoinquilinos, muito menos, né, não tinham gestão ativa, eram basicamente produtos, né, que eram uma saída, eventualmente, de algum investidor lá atrás, do empreendedor, do institucional.
Isso a gente ainda vê, óbvio, porque os fundos imobiliários são hoje grandes alocadores, mas hoje... É função do mercado de capitais da saída também, isso é normal. Até porque o risco, né, que o empreendedor correu é muito maior do que quem está buscando só a renda final. Então, acho que na margem os fundos estão muito mais diversificados, né? Então é mais interessante para a gente como analista, porque a gente tem mais coisa, mais busca por mais informações, a gente tem outros cenários também para poder recomendar um fundo imobiliário. Acho que uma evolução grande que a gente teve, eu sentia isso, a gente tinha muito pouca informação, então basicamente você tinha poucas casas que davam uma informação, né, um trabalho mais de RI mesmo, dos fundos imobiliários. Você tinha muita casa que só tinha lá os informes, né, mensais, trimestrais, padrão da CVM, então você tinha que ficar caçando muita informação. Então acho que esse nível de abertura é bastante diferente. E acho que a própria liquidez, né? Eu lembro quando eu fui iniciar a cobertura, né? Se a gente fizesse um filtro dos fundos mais líquidos, né? Pegar os acima de 300 mil de negociação um dia, você falava em 20 fundos, 25 fundos. Eu estava puxando ontem para fazer esse comparativo, a gente hoje, fundos que giram pelo menos 1 milhão por dia, já está falando em quase 50, que é um pouco do que a gente foca na nossa cobertura, né? Os mais líquidos, até porque esses vão... ser aqueles que a gente tem mais conforto aí para o investidor. Né? Já que você está falando nisso, eu vou abrir aqui para pegar uma parte da sua apresentação que é preciso ter filtros, tá certo? Sim. E o mercado mudou, ficou muito maior, você tem mais opções, mas também não dá. É muito mais difícil cobrir 220 fundos do que no passado cobria 50, 60. Quer dizer, o universo era 50, você filtrava, sobravam 10 ou 20. Sim. Agora o universo é de 200 e tem que fazer um filtro. Fala desse filtro, como que você começa por eliminar fundos antes de começar a analisá-los? Deixa eu chegar nessa aqui, né? Ou aqui. Isso, o primeiro filtro que a gente faz é pegar os fundos, né? Hoje a gente tem quase 220 fundos, né, negociados em bolsa. Até 3 anos atrás isso era alguma coisa perto de 100, né? E não mexia, né? Entre 2013 e 2015, 2016 a gente quase não teve novos fundos vindo ao mercado. Então o primeiro filtro que a gente faz é pegar, né? Óbvio, tem que ser os fundos negociados, até porque esses que vão permitir o investidor entrar e sair. O IFIX hoje, se a gente for olhar, é um índice até relativamente enorme, né? Difícil replicar e com uma carteira. Então a gente foca os 50 que são os mais negociados. A gente está sempre reavaliando isso, Arthur, até porque a gente tem, como a gente falou, outros fundos e novos fundos vindo ao mercado. Sim. Então hoje faz muito mais sentido eu cobrir um fundo com uma gestão um pouco mais ativa do que cobrir um fundo que tenha, né, um ativo, né, com poucos inquilinos. Então, agora, desculpa te interromper, mas além de chegar novos fundos, estão chegando fundos de novos segmentos. Sim. Por exemplo, o mercado residencial, que a gente não via para locação, né? Só via para compra e venda, né? Para desenvolvimento e venda. Sim. Um fundo de silos. Falamos agora do renda urbana, é uma proposta diferente de um fundo de imóveis mais voltados para a educação, que saiu do papel, né? Porque tinha no passado, mas quase não era um monoativo e tal. E muitas vezes eles não chegam a passar por esse filtro. Ainda assim, você dá uma olhadinha, né, nessas coisas diferentes que estão chegando, até para aprender como que funciona isso. Sim, a gente olha, a gente tem bastante, todos os dias, as ofertas que vêm, a gente procura, né, falar com os gestores, entender um pouco do racional. Acho que todo fundo e todo novo segmento que vem para o mercado tem um desafio que é provar a consistência, a entrega de rendimentos. Então, hoje a gente sabe que, né, colocar uma projeção, né, de quanto você vai ter de rendimento, ou quanto aquele ativo vai dar e quanto você vai distribuir, é mais fácil que você no dia a dia conseguir gerenciar. Então, eu acho bom esses novos segmentos que vêm ao mercado. Como você falou, antes o residencial ele era ou residencial, ou incorporação, desenvolvimento, né? Você tinha muito pouco representante, e agora você já começa a ter esses outros instrumentos. Eu acho que o que a gente costuma fazer na análise é, se eu tenho algum segmento que eventualmente tenha algum risco um pouco maior, né, é diferente, ainda tem uma parte de comprovação do gestor, que ele consegue entregar aquela gestão mais ativa, ele tem que ser premiado por um yield um pouco maior. Né? Então não dá para a gente achar que, né, o yield médio lá do IFIX, alguma coisa perto de 6, anualizado, tem que valer para todos os fundos. Então, esse tipo de coisa é importante para a gente... Já que você falou de yield, eu vou aproveitar esse material que você trouxe. Olha aí, isso aqui é em 21/2/2020, super atualizado, né? O yield médio em 5,85 do IFIX. Sim. E
quando a gente olha para segmentos, eles são bem diferenciados. O que explica essa diferença? Por exemplo, agências bancárias dando quase 8, enquanto escritórios dando praticamente 5. Sim. Bom, segmento, falando um pouco da ponta inferior aí, que é o segmento de escritórios. A gente na margem já vê alguma melhora, principalmente, né, nas regiões mais demandadas, os ativos de melhor padrão. Só que a gente sabe que ainda deve ter um ciclo bem positivo nesses melhores ativos de revisional de aluguéis. Então, no curto prazo, né, o yield desses fundos ainda está relativamente baixo, e é isso que acaba puxando até a média do IFIX para baixo. Ainda assim, se a gente for olhar do ponto de vista de potencial de ganho de capital, talvez olhando no horizonte de 2 a 3 anos, talvez esse é o principal segmento que de escritórios. Né, que a gente aposta para ter efetivamente uma valorização da cota, valorização do metro quadrado. E no outro extremo, quando a gente olha, por exemplo, os fundos de agências bancárias que foram estruturados lá, meados de 2012, 2013, eles foram estruturados com contratos atípicos, né? Taxa de juros lá em cima. Né, com preço, né, relativamente... A taxa nem era tão alta na época, mas o yield era 9 de largada, sim, né? Sim. Contratos esses que têm um vencimento de 10 anos. Né? Uma parte dos fundos a gente já vê um movimento de tentar diversificar a carteira. Mas ainda assim você tem um risco de concentração de vencimento de contratos, né, de não renovação e eventualmente alguma queda no rendimento, na renda, no aluguel que esse fundo recebe. Então é um segmento que, se a gente for olhar dos diversos, né, no último ano, 1 ano e meio, ele não foi um dos que mais andaram. Né? Justamente eu acho que tem que ter esse prêmio mesmo de risco. E tem que compensar o yield para o investidor. E a gente tem uma faixa intermediária, né, que são, né, os fundos de logística, que são bem representativos no índice, né, os próprios segmentos de shoppings e aqueles fundos híbridos, que daí tem um yield mais perto dos 6 e pouquinho. É óbvio que o yield, eu costumo falar que se a gente fosse olhar, talvez fazer essa mesma análise, essa mesma conversa no final de dezembro, todos os yields estariam muito mais comprimidos. Sim. Então, não foi uma melhora sensível no rendimento distribuído de dezembro para cá. Na verdade, o que fez, né, o que a gente teve foi que a cota caiu um pouco. Sim. Isso se ajustou. Mas eu acho que o nível de yield que a gente tem hoje, se a gente compara o que o mercado fala, né, eu tenho que comparar, em geral o mercado olha muito como é que o yield dos fundos imobiliários está em relação ao spread, ao prêmio que ele tem em relação a um título público que acompanha lá, né, a inflação mais, né, IPCA mais, ou as NTNBs. Quando a gente olha que uma NTNB hoje paga alguma coisa perto de 3,20, as de mais longo prazo 3,30, você vê que tem um prêmio relevante, né, quase 3 pontos percentuais para o IFIX. E quando a gente compara isso também com o mercado internacional, o mercado americano, né, que é o mais envolvido, a grande referência, lá os fundos imobiliários tradam com prêmio de alguma coisa perto de 1,5, perto da curva americana. Então a gente está com quase o dobro de prêmio aqui. Então acho que ainda tem prêmio, então nesse sentido, até no começo do ano, quando perguntavam e falavam o que você vê de potencial, acho que algum fechamento desse prêmio até pode existir, tá, Arthur? Acho que óbvio que o ano começou mais desafiador, não talvez pelo fundamento dos fundos imobiliários, mas muito mais pela queda das cotas. Né, pela queda ou algum movimento de realização. Acho que no primeiro momento, em janeiro, acho que foi muito a realização de uma subida, né, mais de 10% em dezembro. Demais, né? Demais. Então, em janeiro, acho que teve alguma realização. E em fevereiro, agora, teve alguma realização, mas mais fortemente agora nos últimos 3 dias. Então, se a gente for olhar, a maioria das cotas dos fundos imobiliários, elas estão nos preços que a gente tinha em outubro, novembro. Então, se a gente tirar esse período da conta, eu acho que a gente voltou a uma normalidade. Eu acho que para o investidor está mais barato ele comprar do que estava sendo que dezembro. Os fundamentos permanecem inalterados. Os fundamentos, né, permanecem bons ainda. Então, acho que o fundo imobiliário ele traz essa oportunidade para o investidor, né? Ele está posicionado no segmento imobiliário, recebendo mais rendimento na média do que ele teria num ativo diretamente, né, imobiliário, e ainda podendo diversificar, né? Eu acho que a grande beleza do fundo imobiliário também é você poder comprar participações de vários ativos. Diversificação, né? Essa queda, então, no final das contas, te ajuda? Tem muita gente que fica nervoso com a queda. Fica nervoso de duas situações. Nervoso de ficar preocupado e nervoso de ficar bravo. Né? As pessoas escrevem muito nas redes sociais. Tem gente que fica brava. Você fica falando de fundo imobiliário aí, só cai esse ano.
Bom, tem fundo imobiliário desde 1993, sim, né? sim. Não é 2 meses ou 12 meses para trás que faz o mercado ser bom ou ser ruim. Mas a minha comparação é mais ou menos assim. O ano de 2019, sabe quando todo mundo gosta de dias de sol, né? Só que você fica 30 dias sem chover, chega uma hora que você fala, putz, tá precisando de uma chuvinha, né? Sim. Aí vem o começo do ano caindo. Dá um alívio, dá um refresco para quem tem que fazer carteira recomendada, porque chega uma hora que você também acha que o fundamento é bom, que o fundo é bom, mas que o preço está esticado. Sim, né? sim. E tem que ter carteira. Como que é isso? Se você chegar a ficar, por exemplo, 1, 2 meses sem mudar a carteira, ou ela tem que mudar, tem que ter alguma alteração? Tá. A carteira, quando a gente olha no histórico desses pouco mais aí de 3 anos, Arthur, eu costumo mexer muito pouco na carteira, então, em geral, eu tenho entre 5 a 8 fundos dentro do portfólio. E sim, eu passo vários meses, eventualmente, sem mexer, e quando muda, é 1, 2 fundos, ou seja, é uma parcela de 10 a 15% desse portfólio que muda. Então, tenho fundos na carteira, por exemplo, que estão lá desde julho de 2018, e fazem parte desde agora. Porque eu acho que quando você compra um fundo imobiliário, quando a gente analisa, quando a gente recomenda, o cenário não muda de um mês para o outro. Perfeito. Óbvio que pode ter algum evento, né? Alguma inadimplência, alguma vacância, alguma coisa que pode mudar o estrutural do fundo, mas no limite a gente faz análise justamente para tentar antever ou minimizar esses riscos para o investidor. E ao mesmo tempo também a gente achar que uma carteira mudando de um mês para o outro, o investidor vai ter a liquidez necessária para poder fazer todas essas realocações. Sim. Então, costumo dizer para os investidores, né, e para o time de vendas que comprar e vender um fundo imobiliário ainda não é igual comprar e vender uma Petrobras, né, em termos de liquidez, mas então você tem que ter esse cuidado também. E quando eu faço a troca Você fala para uma base muito grande de pessoas, né? Sim. Eu nem sei se você tem ideia de quantas pessoas recebem o relatório da Santander Corretora, mas é muita gente. Sim, né? A gente tem todo o público interno, a gente tem esse relatório também circulando eventualmente para outros clientes, né, que não do Santander. Então, esse tipo de movimento é importante, né? Assim, então, as trocas, em geral, quando a gente explica os porquês, se uma cota está esticada, se eu achei que vale a pena realizar um pouco desse ganho, ou se não, estou tirando da carteira aqui, quer dizer, muito mais um sinalizador para o novo dinheiro que está entrando. Eu acho que tem outras oportunidades na mesa que o investidor pode Era isso colocar. Que eu queria te perguntar, assim, tirar um fundo da carteira não significa necessariamente que ele ficou ruim ou coisa assim. Agora, você sabe que o dinheiro de quem investe não é infinito, então se de repente entrou uma outra oportunidade que você quer colocar na carteira, você pode fazer algo, estou tirando o dinheiro desse, estou te sugerindo tirar o dinheiro do fundo A para colocar no fundo B. Sim. Não necessariamente o fundo A ficou ruim, é isso? Isso. A gente teve, por exemplo, naquela puxada maior que a gente teve das cotas em novembro e dezembro, a gente chegou a ter, quando a gente fazia essa conta média do yield, já estava um pouco abaixo do que esse número que a gente está mostrando aqui, mas chegou a ter fundos, né, negociando alguma coisa perto de 4, 4,5, 3,70. Ou seja, o prêmio vai embora. O prêmio vai embora. Então, acho que o fundo imobiliário tem que pagar um prêmio, né, em relação a uma. Não é uma renda fixa, acho que é importante destacar. E ninguém deveria comprar um ativo imobiliário para realizar todo o ganho, todo o potencial dele em 1, 2 meses. Sim. Então, eu acho que tem que ser realmente uma carteira. E o crescimento que a gente vinha tendo, né, a gente estava crescendo quase 10%, né, o número de investidores mês após mês. Quando você fala, eu vou tentar aqui, e não posso esquecer da minha bronquinha na B3. A B3 hoje é dia 28 de fevereiro, são 16 horas, e até agora a gente não tem o boletim mensal de janeiro do ano passado. Vamos ver se eu queimo a língua. Ah lá, queimei a língua. Parece tá aqui, ó. Vamos ver, em tempo real. Que bom. Vamos ver se... Pode continuar seu raciocínio, vamos ver se aumentou ou diminuiu o número de investidores. A gente chegou, em dezembro a gente tinha alguma coisa perto de 630 mil, né, investidores, um número quase mais de 3 vezes, né, o número que a gente tinha em dezembro. Primeiríssima mão, mais 13% de investidores, 715 mil investidores no mercado de fundos imobiliários. Ó. Boa notícia, né, Felipe? Boa notícia. Isso, e é interessante notar que foi um mês que a gente já teve Já teve algum revés, teve algumas quedas, principalmente lá depois do dia 7, 8 de janeiro, né? Então, acho que ter um crescimento desse de 10% a 13%, num mercado que tem uma volatilidade um pouco maior, que eventualmente já consegue visualizar algumas quedas e não uns 30 e poucos dias, né, de alta. Só alta, né? Eu acho que é bom, acho que é benéfico para o mercado, né, crescer de uma forma mais sustentável.
E se a gente for olhar, óbvio, o número de investidores na Bolsa também tem crescido, né? Sim. Que não fundo imobiliário, mas nesse ritmo aqui eu não duvido que daqui a um tempo bem curto a gente vai ter mais investidores de fundos imobiliários do que em ações diretamente, porque ele tem sido o primeiro instrumento, talvez, de renda variável que o investidor tem alocado recursos. E né? eu sugiro que seja, não sei se você concorda, mas eu acho que o fundo imobiliário deveria ser a porta de entrada no mercado de renda variável. Né? Sim. Então, né, falando um pouco, né, a gente, além desse filtro que a gente tem da liquidez, que é um filtro um pouco mais óbvio, a gente tem, né, no nosso modelo lá de seleção, a gente avalia um pouco padrão, né, do ativo, como é que a gente está na tipologia dos contratos, né, porque ao mesmo tempo que um contrato, por exemplo, atípico defende no momento de cenário econômico, né, pior, ele também não corrige acima da inflação num período de Por isso melhora. que eu achei curioso que o ano passado os fundos de logística subiram pra caramba. Sim. E eles têm bastante contrato atípico lá, Sim. né? Eu acho um negócio meio contrassenso. Eu não sei se eu não enxerguei alguma coisa, talvez você tenha enxergado, mas eu esperava mais alta naqueles que tivessem possibilidade de reajustar ou mesmo nos de shopping, né? Ali eu acho que o que contou foi muito mais que como esse é um segmento naturalmente defensivo, né? Eu acho que é mais fácil até para o investidor, né, comprar a ideia de que eu tenho um contrato lá de 10 anos, 15 anos, pô, um contrato, eventualmente com uma empresa de grande porte, num ativo muito bem localizado, então acho que tangibiliza bem aí para o investidor. Mas continuando, você estava falando que analisa a tipologia do contrato, a qualidade dos inquilinos. Os inquilinos, fazer um pouco do valuation, né? Se como é que aquela cota, né, está refletido, né? Preço por metro quadrado, tá fora ou não do que a gente teria de custo de reposição. Esse segmento, como você falou, o segmento de logística foi um dos exemplos, né? Naquele áudio a gente chegou a ter fundos de logística que o preço por metro quadrado lá era 4.000, 4.500 um metro quadrado. Não digo que essa deve ser a única métrica, mas é uma delas hoje a gente consegue, né, colocar de pé um novo ativo com essa especificidade de um centro de distribuição por menos do que isso. Né? Então, quando começa a descolar, eu acho que pode dar uma oportunidade de saída do investidor, de colocar esse ganho no bolso. Então, e localização, todo o ciclo, né, de revisionais, né, que a gente vai ter. Os yields acho que são importantes. Né? Esse fundo está negociando abaixo ou acima do yield do segmento que ele está. Tem que negociar abaixo, tem que negociar acima, tem algum risco embutido ali que a gente tem que precificar. E expertise de gestão é uma coisa que a gente avalia, né, para cada fundo que a gente vai colocar no nosso portfólio, a gente conversa, debate com o gestor, né, divide opiniões. E tem uma coisa que talvez seja um pouco mais subjetiva, que é uma coisa que eu chamo lá de momentum, né? Porque às vezes você pode ter tudo isso muito bom, só que você tem um fundo, você pode ter um fundo ali que eventualmente está num momento de uma subscrição, numa nova emissão, que tende no curto prazo trazer essa cota, segurar ou trazer um pouco para baixo o preço da cota. Você pode ter algum fundo ali que tem uma previsão de ter uma queda no curto prazo do rendimento, e a gente sabe que isso já foi mais verdade, né, Arthur? Você também que acompanha há muito esse mercado. Antes a gente via alguns fundos, quando caía a distribuição num determinado mês, você tinha um movimento bem forte de venda. Né? O investidor dá muito peso ainda porque ele está recebendo no mês a mês. Agora. Então, eventualmente, um momento pode ser um fundo. Então, se algum fundo vai reduzir o rendimento aí no curto prazo, talvez dá para entrar nesse fundo daqui a 2, 3 meses, quando todo mundo já estiver na conta, quando isso foi comum em alguns fundos que fizeram emissão, né? Eventualmente não conseguiram alocar muito rapidamente, tiveram que manter aquele dinheiro no caixa, a distribuição caiu. Então, alguns dos fundos que eu coloquei na carteira mais recentemente foram fundos que, depois daquele período que ele já tinha alocado, mas ainda não estava refletido no rendimento, que ia começar a se refletir nos próximos meses, foi um ponto de entrada. Então, e analisando, você já conseguia perceber que vai começar a entrar mais aluguel do que era rendimento de aplicação financeira, e isso vai aumentar o rendimento. Sim, isso potencialmente poderia trazer uma cota para cima, porque todo mundo ia dar mais peso para isso. Então, hoje a nossa análise, né, esse processo de seleção, ele tem esses indicadores que são mais técnicos, e esse é um pouco desse momento aí de cada fundo. Que é um pouco do sentimento também. Não é sentimento, né? Você está fazendo uma análise fundamentalista, olhando o que está acontecendo. E coronavírus? Acho que é um tema que não podemos deixar de falar. E na cabeça de um analista, tenho certeza que você se prepara para coisas improváveis.
Você não sabe o que é, mas você sabe que de vez em quando vê algo improvável. E aí esse improvável tem um peso emocional muito grande, porque é um vírus, é uma doença, Sim. pessoas morreram. Como que é isso no processo de análise? O que isso te impacta? E como que você pensa, o que você pensa a respeito do evento coronavírus? Tá. Bom, no primeiro momento é difícil, até porque todo o mercado está assimilando um pouco do potencial impacto que a gente vai ter. Então, por exemplo, lá na casa, por exemplo, nosso cenário base, seja de taxa de juros ou de crescimento da economia, ainda não foi mudado, né, por conta do coronavírus. Acho que é uma coisa para a gente acompanhar, principalmente nos próximos 15 e 20 dias, né, que se a gente pensa que boa parte do surgimento desse vírus demora lá, pode demorar de 2 a 3 semanas, então você pode ter um contingente maior de pessoas, tanto infectadas, quanto eventualmente o número de mortes. Então, no primeiro momento, Arthur, acho que se a gente tiver uma queda mais acentuada em algum fundo derivado por um coronavírus, acho que é muito mais uma oportunidade de compra do que de saída da posição. Óbvio, se a gente for colocar numa escala talvez de potencialmente segmentos mais impactados, a gente sim teria lá o segmento de shoppings, né, que se eu tiver menos gente indo para o shopping menos, consumir, distribui menos, né? você pode ter algum impacto. Agora, difícil dizer, né, se isso efetivamente mudaria o perfil de ida. Né? A gente está até discutindo um pouco antes, né? A gente acabou de ter o carnaval. Todo mundo aglomerado, feliz da vida, se abraçando. Então, isso eu acho que no curto prazo é um tema para a gente monitorar muito mais pelo efeito. Acho que tem um ponto importante dos fundos imobiliários que a gente ainda tem um contingente muito pequeno de parcela de investidores estrangeiros na classe, né? E isso tem um lado bom nessas horas, que esse investidor estrangeiro, eventualmente, que é um investidor de mais o trading mais rápido, né? Isso não impacta muito uma cota, uma negociação no secundário de um fundo imobiliário. Então, se a pessoa física pode defender aqui, um pouco. Você acha que eles já teriam vendido o fundo imobiliário? Acho que nem não gostando ou desgostando, ou seja, naturalmente esse investidor ele tem uma... Vou levar o dinheiro para casa, vou esperar passar. Eventualmente uma versão a risco, ele prefere esperar para ver. Então, acho que isso é o lado... É um dos lados positivos que a gente tem. Então, a pessoa física tende a ser... e agora a gente tem um contingente novo, né? A gente está falando em mais de quase 500 mil investidores que não estavam nesse mesmo momento, né? Em fevereiro do ano passado, não estavam alocados. Então, é interessante também a gente observar como é que vai ser o comportamento. Acho que toda a indústria, né? Seja programas como esse, né? Os próprios analistas, acho que todos nós, a gente tem uma responsabilidade muito grande na hora de passar informações para o investidor, né, acalmar quando precisa, né, colocar os alertas. Acho que o tema de ser investimento de renda variável a gente sempre coloca. Tanto na alta quando vem uma queda, né? Também mostrar que não vai subir para sempre, que não deve se esperar 30 e tantos % de alta todo ano, né? É isso aí, a gente fala com bastante gente e tenta acertar, tenta falar o certo. Você não sabe o que vai dar o coronavírus, eu também não sei. Mas você já viu situações semelhantes no passado e com base nisso você tenta chegar a alguma conclusão, né? Mas eu te falei antes o seguinte, independente de ser o coronavírus, você sabe que alguma coisa vem, né, de imprevisto. Como é que defende isso na carteira? Diversificando por setores? Sim, acho que diversificando por setores, uma concentração maior em tipos de fundos que tenham contratos atípicos na carteira, que são de mais longo prazo e que não são muito impactados. Então, a gente tem segmento logístico, né, que eventualmente você até pode ter um viés. Se eu não estou indo no shopping, eventualmente você pode até ter mais demanda nesse segmento, porque você está tendo compras, né, pelo online, todo o comércio eletrônico de distribuição. O segmento logístico, então, acho que seria um beneficiado. A gente tem alguns representantes, inclusive na carteira, né, do educacional, barra varejo, que também defende bem. Geralmente esses contratos são de bastante longo prazo. Agora, se a gente for pegar, por exemplo, o segmento de escritórios, que eventualmente tem, óbvio, depende muito de demanda interna, depende muito de crescimento econômico, o que a gente tenta fazer no segmento de escritórios é selecionar aquelas regiões que, mesmo com uma economia ainda em recuperação, tem conseguido ter uma absorção grande, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, a cidade de São Paulo, regiões mais bem localizadas, mesmo que seja um ativo que não seja o AAA, porque a gente sabe que não está fácil comprar um AAA na Faria Lima, né, num preço que faça muito sentido.
Então, esse tipo de ativo eu acho que tende a sofrer muito pouco, porque naturalmente você já está tendo uma absorção, né, uma vacância recuando e preços, né, que se a gente for comparar com os que a gente tinha lá em 2012, 13, ainda estão muito, né, o aluguel ainda está muito barato. Muito, né, abaixo daquilo, né? Abaixo do crescimento da inflação, né? Ó, o negócio está pitando falando que eu tenho que chegar no fim e a gente nem falou da sua carteira recomendada. Queria te perguntar de papel, fundo de papel. Tá. Ó, os fundos de papel, o que a gente tem visto, né? Eles são mais defensivos também, acabei não citando, mas sim, eles têm alguma defesa. Hoje no nosso portfólio, 10% dele é fundo de papel. E daí não é porque eu não goste do segmento. Eu acho que o fundo de papel ele tem o seu valor pelo fato de ser mais defensivo, títulos, né, de renda fixa dentro de um instrumento de renda variável e ainda com uma carteira bem diversificada de CRIs, que para o investidor que está começando é muito bom, e acesso a CRIs que ele não teria talvez individualmente comprando os papéis. Então eu gosto, só que quando a gente traça um cenário, que é o nosso cenário base de melhoria do fundamento, melhoria do preço de locação, melhoria do preço por metro quadrado em alguns segmentos, os fundos de papel não vão surfar essa onda. Isso. Então é por isso que hoje esse segmento ele é menos representativo, ele chegou a ser quase 30% da nossa carteira. E o que a gente tem visto né, os principais gestores também têm tido realocações do próprio portfólio, né? Alguma coisa que era só 100% CDI, ou alguma coisa atrelada diretamente ao CDI, colocando CDI mais 1, 2, ou seja, coisas que efetivamente pesem mais no retorno hoje em dia. E que traz um pouquinho mais de risco, porque traz um pouquinho de pré-fixado lá, né? Vamos só mostrar, antes de você falar da carteira, o desempenho dessa carteira desde janeiro de 2017, ó. Isso. Esse daí a gente tem o histórico, então, desses 3 anos e pouco, né? Nesse período o IFIX andou bastante, foi quase 65%. A carteira nesse período deu 125%. Então a gente tem conseguido, né, performar. O objetivo principal, tá, Arthur, dessa carteira é justamente bater o IFIX, né, no limite. Esse ano, por exemplo, o IFIX está quase 7, né, para trás. Né? A carteira está caindo alguma coisa perto de 4, então também está mais defensiva. E a gente tem esse histórico, e hoje na nossa recomendação a gente tem os 7, 8 fundos ali que a gente prefere em cada um dos segmentos. Vamos falar deles? Eu sei que essa carteira é de fevereiro, ou de março deve estar para sair, mas provavelmente não deve ter muitas mudanças, né? Comenta rapidinho desses fundos, ou de algum fundo que você destacaria, assim, até depois dessas quedas, o que você está de olho, que fundo que você gostaria de recomendar, 1, 2 fundos? Tá, bom, essa carteira hoje é 80% estratégia de renda, 20% é no ganho de capital. Eu destacaria dessa carteira de hoje, eu destacaria por segmento, no logístico, o VBI, o LVBI 11, ele é um fundo que começou com uma carteira muito pouco diversificada, fez emissões que deixou o portfólio melhor. É um fundo, por exemplo, que esse mês ele teve a cota dele está caindo alguma coisa perto de 5, 6%. E do ponto de vista de fundamento não teve nada que mudou dele de um mês para o outro. Acho que no limite ele já conseguiu incrementar o rendimento, né, nos últimos meses, pela queda do preço e também pelos contratos que ele, né, dos imóveis que ele adquiriu, que ele fechou lá no final do ano passado. Então ele é um fundo que no segmento ele deve performar bem, e também tem potencial, acho que como todos, né, de novas emissões que vão deixar esse negócio ainda mais diversificado. Numa estratégia mais defensiva também, segmento educação / varejo, acho que o renda urbana acho que tem um valor interessante. Né? Começou com um ativo só, o IBMEC no Rio de Janeiro, não era nada óbvio, e que com a última emissão, né, com aquele pacote de lojas, né, do antigo Walmart, né, o grupo Big, ele conseguiu montar uma carteira, um contrato até 2034, e também adicionou outros ativos, né, do segmento educacional. Então a Embi Morumbi aqui em São Paulo, tem a São Judas também do grupo Anima, e também um ativo em Salvador do grupo Estácio. Então acho que é um fundo também que tem uma defesa da carteira interessante. E do segmento de escritórios, eu vou dar esses 3 porque são os 3 últimos que eu coloquei na carteira, né? Dezembro, janeiro e fevereiro. No segmento de escritórios, quando a gente viu aquela queda
né, os fundos subindo muito de preço, né, a gente via o yield muito pressionado para baixo. Então, assim, no segmento de escritórios é mais difícil você conseguir um yield muito diferente se você quiser só o AAA na Faria Lima ou em ativos mais óbvios. Então, a gente colocou, nesse mês a gente colocou 20 offices na carteira, que ele mescla um pouco, né, de novos espaços, coworking, novas áreas, novos bairros. Áreas. Né? Então, isso eu acho que... E ele tem um yield, quando a gente coloca na conta, no preço de secundário hoje, um yield de alguma coisa perto de 6,6, 6,7, que é bem acima do que a gente tem no segmento de escritórios e até acima do que você tem no IFIX. Então, acho que ele é Então, eu destacaria esses 3 aqui da nossa carteira. Tá aí, ó, 3 recomendações para você, eu sei que estava esperando, todo mundo adora recomendação, tá aqui 3 recomendações. Antes da gente terminar, o Santander, no ano passado, veio com um fundo de papéis, né, que é o SAD 11, e já tem um fundo de tijolo também. Sim, a gente tem um fundo que é um carteira de CRIs, né, atrelados principalmente ao CDI, e mais recentemente um fundo que é o Renda de Aluguéis, que é uma mescla entre segmento de logístico e escritórios. Então, nem todo mundo entende essa diferença. Você não faz gestão desses fundos. Não. É diferente. Você está lá fazendo análise de fundos imobiliários do mercado todo. Isso. A gente olha o mercado todo, né, sejam os fundos da casa, sejam os fundos de outros gestores. E a gente tem dentro da nossa asset, né, na Santander Asset, a gente tem gestores dedicados a fazer a gestão desses fundos imobiliários. E eventualmente eles podem vir fazer parte da carteira recomendada da Santander Corretora ou não. Tem uma total independência e uma separação a respeito disso, né? Sim, a separação existe e esses fundos estão num período justamente de alocação, né, dos ativos. Então, assim que eles estiverem alocados, eles vão entrar no nosso universo de cobertura. Ou seja, o tratamento que você está dando é como se fosse um fundo de qualquer outra gestora, independente de ser do próprio grupo, né? Então, começa, deixa ver se vai ter liquidez, aquela coisa toda, e eventualmente ele pode vir a fazer parte da carteira. Não tem restrição e nem privilégio por ser do mesmo grupo, é isso? É isso aí. Legal. Bom, eu tenho certeza que você gostou e eu quero saber se o Felipe deveria voltar. Eu espero que ele volte como você gostou, acredito que sim. Já fica o meu convite, espero que a gente possa marcar isso mais vezes. Obrigado, é tão perto, né? Só atravessou a rua aqui, né? Obrigado mesmo, essa conversa, eu deixo essas recomendações para o fim, porque a conversa com o analista vem tanta coisa rica, tanta inteligência de mercado e tanta coisa que até esses novos investidores não capturaram ainda, e de como selecionar um fundo imobiliário, que isso fica para, se alguém assistir esse programa daqui 2 anos, ele ainda vai receber todo esse valor. A recomendação do fundo A, B ou C daqui 2 anos talvez seja diferente, mas tudo que você traz de conhecimento, de experiência de mercado, isso fica para sempre. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, Arthur. Valeu, grande abraço. Para você também, aproveite o finalzinho do carnaval aí, aproveite bem o seu final de semana e a gente se vê na próxima sexta-feira. Grande abraço.